Neste magazine temos o Campeonato Nacional de Equipas Homens e Senhoras Séniores, que trouxe até ao Centro de Alto Rendimento de Badminton das Caldas da Rainha cerca de 200 atletas de 15 clubes de Portugal continental e ilhas, formando 23 equipas masculinas e femininas. No primeiro dia de competição decorreram as qualificatórias utilizando o método Round Robin, onde todos jogam contra todos e os melhores classificados vão à final para discutirem o primeiro e segundo lugar, bem como o terceiro e quarto lugar nas categorias da segunda divisão homens, primeira senhoras e primeira homens. Os jogos de equipas são compostos por 5 partidas, 3 de singulares e 2 de pares, vencendo a que tiver 3 vitórias. Assim que uma equipa consiga essas 3 vitórias, não necessita de fazer os restantes jogos. Os atletas podem participar em singulares e pares, tendo apenas que cumprir, obrigatoriamente, um período mínimo de descanso entre jogos. Na segunda divisão masculina, a discutir pelo terceiro lugar, estava o Núcleo Sportinguista de Tires e a Associação Desportiva Serpinense. A primeira partida foi entre Gonçalo Morgado do Tires contra Joel Bernardo, que não esteve muito tempo em campo, pois não conseguiu passar dos 9 pontos em ambos os sets. No segundo jogo da equipa, Gonçalo Morgado voltou a entrar ao lado de Rodrigo Ferreira para defrontar Luís Cruz e Tiago Veloso de Serpins. No primeiro set, a dupla sportinguista venceu com uma boa margem. No segundo foi mais difícil, já que Luís e Tiago entraram no jogo e conseguiram reduzir a diferença para os 17 pontos, mas não foi suficiente. André Pito e Paulo Mendonça fecharam esta jornada a vencer por 21-11 e 21-12 sobre André Catarino e Joel Bernardo do Serpins. Como o Núcleo Sportinguista de Tires venceu 3 partidas em 5, os restantes jogos já não se realizaram, ficando assim em terceiro lugar e a Associação Desportiva Serpinense em quarto. A disputar o primeiro e segundo lugar estava o Clube Raquete Estrelas das Avenidas e o Clube Académico de Odivelas. Os primeiros a entrar em campo foram Francisco Mendes pelo Estrelas das Avenidas e pelo Odivelas, Hugo Jorge. Esta partida foi muito intensa, com ambos a lutar para dar o primeiro ponto à equipa. Só o conseguiram no terceiro set, com o ponto a ficar para o Clube de Odivelas. A segunda partida foi de pares, com David Gonçalves e Tomás Correia do Clube das Avenidas contra Daniel Mendes e Marcos Jorge do Odivelas. O jogo não teve grande história. No primeiro set, David e Tomás só marcaram 13 pontos e no segundo não passaram a barreira psicológica dos 11 pontos, dando assim um ponto à equipa de Odivelas. Na terceira partida, jogaram Francisco Mendes e Pedro Santos pelos Estrelas das Avenidas contra Hugo Jorge e Vasco Martins, que perderam no terceiro set. A quarta partida foi de singulares, com Pedro Santos a ter do outro lado da rede Marcos Jorge do Clube de Odivelas. O primeiro set, muito renhido, terminou apenas nas diferenças, 22-20 a favor de Pedro. Já o segundo foi mais fraco, ficou-se pelos 14-21 a favor de Marcos Jorge. O terceiro set era o decisivo. Caso vencesse, a equipa do Clube Raquete Estrelas das Avenidas sagrava-se campeã nacional da segunda divisão homens. Se vencesse o Odivelas, tinha que se realizar mais uma partida de singulares. E assim foi. Marcos Jorge fechou o resultado com 21-16. Agora a decisão ficou nas mãos de David Gonçalves do Estrelas das Avenidas e Daniel Mendes do Odivelas. No primeiro set, David não conseguiu acompanhar o ritmo de Daniel e perdeu. Já na segunda parte do jogo, Daniel continuou a atacar e bem cedo tomou a dianteira, o que lhe deu mais confiança. A vitória, essa foi por 21-17, dando assim o título à equipa de campeã nacional da segunda divisão homens. O resultado, 12-21, 17-21. Aqui temos o pódio com o Núcleo Sportinguista de Tires em terceiro lugar, segundo o Clube Raquete Estrelas das Avenidas e no lugar mais alto o Clube Académico de Odivelas. Foi um pouco difícil, visto que alguns dos nossos atletas são não séniores e neste momento também jogam nos séniores, o que significa muitos torneios, praticamente todos os fins de semana, porque jogam zonais não séniores, zonais séniores, nacionais não séniores, nacionais séniores. É época muito longa, que começou no final de setembro. Este foi o último torneio da época, felizmente acabou da melhor maneira, com a conquista do Campeonato Nacional da segunda Divisão. Os atletas estão todos de parabéns, trabalharam imenso esta época, considerando que alguns deles nem treinamos todos no mesmo sítio.
Eu estive cá a ajudar como sou treinador deles, do clube deles, mas eles têm outros treinadores noutros locais, porque não treinam todos no mesmo sítio. Uns treinam em Lisboa, outros treinam em Odivelas. Mas este fim de semana especialmente houve uma grande união, um grande espírito da equipa. Nós tivemos a oportunidade de ontem à noite reunir um pequeno estágio e puxarmos um pouco por nós, puxar os galões. Os miúdos têm muita ambição, apesar de novos, e estão a evoluir diariamente, e acho que é muito merecido por tudo o que eles fizeram neste torneio, terem conquistado o campeonato. No setor feminino e na primeira divisão estavam a Shell Lagoense e a Associação Académica de Coimbra a lutar pelo terceiro lugar do pódio. A primeira partida foi entre Mariana Leite da Shell Lagoense e Ana Dias da Académica de Coimbra, que no set inicial acompanhou o ritmo de Mariana até aos 18 pontos. Na segunda parte não resistiu à pressão e voltou a perder por 21-15. As algarvias Catarina Cristina e Joana Lopes contra Ana Amaral e Ana Santos tiveram que jogar o terceiro set para vencer. No primeiro, as Anas da Académica venceram o set nas diferenças, 23-21. Quando trocaram de campo, não se enquadraram bem com a tática de Catarina e Joana e perderam por uma grande margem. Na última oportunidade, as duplas aplicaram tudo para vencer, mas Catarina e Joana foram eficazes e ganharam mais um ponto para a Shell Lagoense. No jogo seguinte, Mariana Chang e Mariana Leite entraram com toda a força e não deram tempo a Ana Dias e Mariana Santos da Académica de Coimbra de passar dos 11 pontos no set inicial. No segundo, as Marianas estavam mais confiantes e continuaram com o mesmo ritmo, enquanto Ana Dias e Mariana Santos preocuparam-se em defender o seu campo. Só que a dupla do Algarve aproveitou todos os deslizes e chegou primeiro aos 21 pontos. Com 3 vitórias seguidas da Shell Lagoense, já não foi necessário jogar as outras 2 partidas de singulares, onde estava Joana Lopes e Mariana Chang do Clube Algarvio, contra Ana Amaral e Ana Santos da Associação Académica de Coimbra. Com este resultado, a Shell Lagoense ficou com o terceiro lugar. A lutar pelo lugar mais alto do pódio estava o Clube Sports Madeira e o Famalicense Atlético Clube. A primeira partida foi entre a madeirense Vânia Lessa e Catarina Martins do Famalicense. O jogo adivinhava-se bastante renhido. Por um lado, Vânia Lessa com toda a sua experiência, do outro, Catarina com muita genica e a fazer os primeiros jogos em séniores. No primeiro set, Catarina Martins surpreendeu Vânia com a sua atitude em campo e da forma como resistiu às mudanças de ritmo e às movimentações exigidas por Vânia. O resultado expressou bem a vontade de vencer de Catarina Martins, 21-19 e 21-16. No encontro seguinte, Vânia Lessa voltou a estar em campo, desta vez ao lado de Ani Costa para defrontar a dupla do Famalicense, Adriana e Sónia Gonçalves. Na primeira parte do jogo, as madeirenses ainda conseguiram acompanhar as movimentações em campo provocadas pela dupla de Famalicão e pontuar sempre que havia uma abertura, mas mesmo assim não passaram dos 18. No segundo set é que tudo se complicou com a falta de coordenação de Vânia e Ani Costa em responder aos ataques sucessivos de Adriana e Sónia Gonçalves, que pressionavam as adversárias com jogadas muito rápidas e sem tempo para pensar, quase sempre junto à rede. As madeirenses chegaram a um ponto em que pareciam render-se à superioridade das famalicenses e terminaram com um resultado nada favorável para a equipa, 21-9. O segundo jogo de pares foi entre Helena Pestana e Sofia Cetim do Sports Madeira contra Catarina Martins e Joana Oliveira. Esta partida prometia ser muito intensa porque ambas as duplas precisavam de pontos para a equipa e as adversárias eram muito fortes. No primeiro set estiveram a medir forças e a analisar o jogo umas das outras para ver por onde podiam marcar ou por onde podiam defender, mas neste impasse a dupla Helena e Sofia levou a melhor com 21-16. No segundo set as madeirenses já sabiam como atacar e quem deviam pressionar para conseguir pontuar e foi dessa forma que prosseguiram até ao fim fazendo um resultado muito seguro, 21-11. Neste momento o Clube Sports Madeira tinha 2 vitórias contra uma. Em singular estava novamente Sofia Cetim, que esteve a recuperar forças antes desta partida com Adriana Gonçalves. No jogo inicial, Sofia Cetim entrou muito segura a conseguir defender bem o seu campo e ao mesmo tempo a pontuar com liberdade onde queria. No segundo set, Adriana Gonçalves dificultou-lhe a vida porque entendeu o jogo da adversária e estava nos locais certos para defender o seu território e marcar, quando Sofia menos esperava, tornando esta segunda parte muito emocionante para quem assistia na bancada. Sofia Cetim conseguiu dar a volta e fecha o resultado com 21-19, dando assim o título ao Clube Sports Madeira. No pódio estava então no terceiro lugar a Shell Lagoense, segundo o Famalicense Atlético Clube,
E como campeã nacional de equipas senhoras séniores, as madeirenses. A época para o Clube Sport Madeira foi uma época extremamente positiva, face aos resultados alcançados ao longo da época, não só em termos individuais como de equipas. Penso que conseguimos culminar esta época revalidando novamente o título de equipas senhoras pelo terceiro ano consecutivo e atingindo este ano a equipa de homens a final. Foi um bom resultado em termos de equipa de homens. O badminton na Madeira é uma referência em termos de modalidade. De facto, pelos jogadores que já tivemos na modalidade, o patamar que já atingi em termos de Jogos Olímpicos e as novas promessas que nós temos atualmente no badminton regional. Podem chegar também novamente aos Jogos Olímpicos de 2020. Portanto, o badminton tem que ser uma modalidade acarinhada pelos madeirenses e pelas entidades oficiais. Na primeira divisão masculina estava a Associação Académica de Coimbra e o Clube de Albergaria a lutarem pelo terceiro lugar. Os primeiros a entrar em campo foram Luís Silva pela Académica e Tiago Oliveira do Albergaria. Esta partida não foi muito favorável para a equipa de Albergaria, com Tiago Oliveira a perder por uma margem muito dilatada em ambos os sets. Luís Silva movimentava-se muito bem em campo, criando alguma desconcentração a Tiago, que não sabia muito bem onde devia estar para defender o seu espaço. O jogador de Coimbra notou essa fragilidade e continuou com esta tática para vencer ambos os sets. No jogo de pares, Diogo Silva e Rui Mendes, de Coimbra, contra Alexandre Silva e Rodrigo Almeida, do Albergaria. A partida foi regular, com ambas as duplas a alternar a liderança no marcador até ao intervalo, e a partir daí, Diogo e Rui tomavam a dianteira para a vitória em ambos os sets. A equipa de Albergaria, nesta altura, estava com 2 derrotas em 2 jogos, o que não era muito confortável. Tinham que vencer a próxima partida para continuar em jogo. Em campo entraram Luís Silva e Nuno Tavares pela Académica e Jorge Pitarme e Tiago Oliveira pelo Albergaria. Nestas duplas estavam 2 atletas que já se tinham encontrado em singulares, Luís Silva e Tiago, e o resultado não foi dos melhores para a equipa de Albergaria. Nesta partida, voltou a acontecer o mesmo. Jorge Pitarme e Tiago não foram além dos 9 pontos em ambos os sets, entregando assim o terceiro lugar à Associação Académica de Coimbra. A Shell Lagoense e o Clube Sports Madeira eram os 2 candidatos ao primeiro lugar do pódio. No jogo de singulares estava Tomás Nero pelo Algarve e José Sousa pela Madeira. A primeira parte foi tranquila para Tomás Nero, que venceu com uma boa margem, mas no segundo set foi mais complicado. José Sousa leu bem o jogo de Tomás e conseguiu acompanhar em todas as jogadas, levando o resultado até aos 20-20, momento em que Tomás Nero se destacou ao fazer 2 pontos seguidos. Em pares, Bernardo Atilano e Carlos André Silva defrontaram Duarte Anjo e Gil Martins do Sports Madeira. Como era de prever, tínhamos pela frente um jogo muito renhido, as duplas eram fortes e prometiam dar um grande espetáculo de badminton, e assim foi. Primeiro a favor da Shell Lagoense com 21-18 e o segundo para a Madeira, que só ficou resolvido nas diferenças em 24-22. No terceiro set, os madeirenses Duarte Anjo e Gil Martins foram mais pressionados e acabaram por ceder, 21-17. Contas feitas, Shell Lagoense 2 vitórias, Sport Madeira 0. No segundo jogo de par estava Bruno Carvalho e Tomás Nero pela Shell Lagoense e Fernando Silva com Hugo Rodrigues pelo Sport Madeira. Este jogo era muito importante para ambas as duplas e equipas. Se vencesse a Shell Lagoense, terminava a série e sagrava-se campeã nacional. Se fosse o Sport Madeira, continuava. No primeiro set, vencem os algarvios por 21-14. No segundo, os madeirenses por 21-16. E no terceiro, o imprevisto acontece quando o resultado está a favor da Madeira. Hugo Rodrigues lesiona-se e tem que abandonar a partida, dando assim a vitória à Shell Lagoense. Subiu então ao pódio em terceiro lugar a Associação Académica de Coimbra, na segunda posição o Clube Sports Madeira e no degrau mais alto a Shell Lagoense. A época correu bem, podia ter sido melhor, mas penso que foi uma época bastante positiva. Tivemos vários títulos, muitos títulos mesmo, embora se tenha havido alguma saída de alguns jogadores, mas há sempre a entrada de novos, e principalmente novos miúdos, e que nos garantiram bastantes títulos, e agora, culminando agora com o título nacional da primeira divisão de equipas homens. Fechamos este magazine, mas em breve teremos mais badminton aqui na RTP2.